juvenis! Eu sou a Maria Eduarda. Eu sou o Pedro. Nós somos a Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica aqui em Cariacica, no Espírito Santo. Isso aí. Você que é visitante, que ainda não conhece a nossa igreja ou que ainda não é matriculado na EBD, coloca o seu nome aqui e fala da onde você é. E não esqueça de deixar o like, se você ainda não é inscrito, se inscreva. E também não esqueça de compartilhar com aquele seu amigo da escola, da sua rua, com todo mundo. Isso aí. A lição que nós vamos estudar hoje é de número 7, que tem por título... Qual que é o título de hoje mesmo? Ixi, eu não lembro não. Peraí que eu vou conferir, gente. Calma aí. Ah, tá. O título da lição é O Dragão. Mas dragão na Bíblia? Sim! Você não sabia? Você não perde por esperar. Então bora pra aula. Vambora. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. Dragão existe? Será que já existiu dragão? De onde que veio essa ideia de dragão? Por que João identificou essa visão como um dragão? O que vocês imaginam sobre essa visão de João, hein? Vamos ver o que vocês acham? Então, eu creio que o dragão seja Satanás, que é uma visão analógica de Satanás, né? Então, creio eu, na minha concepção, é isso que é. Bom, eu acho que João viu um dragão, porque o dragão é uma figura bestial e horrenda assim, né? E aí ele viu o dragão por causa disso. Você acha que dragão já existiu? Olha, dragão não, mas dinossauro que voa, essas coisas assim, eu acredito. Você achou mesmo que a gente fosse começar sem orar, né? Nada disso. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse domingo, Pai, por mais essa aula da EBD, que nós possamos aprender muito com essa aula, Pai. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E bora pro texto bíblico. E qualquer semelhança é mera coincidência. A paz do Senhor, juvenis. Meu nome é Pedro e hoje vou fazer a leitura bíblica em classe com vocês, que se encontra em Apocalipse 12, de 1 a 9. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com a vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. E essa foi a leitura bíblica em classe. Tchau, juvenis! E os objetivos dessa aula são explicar o significado do grande sinal representado pela mulher grávida, esclarecer a simbologia do grande dragão e de seu poder e mostrar quem são os parceiros de Satanás e o seu propósito. Vamos ficar ligadinho agora na aula para a gente aprender mais? Chegamos! E aí, juvenis, Bíblia e revista na mão, estão sentados e atentos para esta aula? Eu espero que vocês estejam tão animados quanto a gente para falar sobre dragão. Eu, particularmente, dragão. quero muito que vocês estejam com papel, anotando todas as informações, porque a aula de hoje tá incrível, né, pastor Gilson? É isso aí, juvenis. Então vamos começar, né? Já falando sobre a introdução, o que vem a ser esse tema, né? Dragão. Vocês sabem o que é um dragão? Pois é. A gente vai estar falando porque o dragão é um dos sinais que o Apocalipse revela a João, na ilha de Patmos. E a gente vai falar também sobre um outro sinal, que é uma mulher grávida
vestida de sol, com os pés sobre a lua. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Só que antes a gente tem que voltar um pouco a fita, né? E saber aonde que entra essa visão, como que pode se dar essa visão do nada, né? Então, vocês lembram que o João, ele teve a visão de um livro com 7 selos, né? A gente pode ler aí em Apocalipse capítulo 5, versículo 1, que diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, daí, nós temos aí a chave para decifrar, para interpretar uma grande parte do livro de Apocalipse. 7 selos, e a partir dos 7 selos a gente vê, vocês lembram, né, dos cavalos que apareceram, dos cavaleiros, né, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, cavalo verde, né, alguns falam cavalo amarelo, mas é porque no grego é cloros, né, então não é amarelo, é verde, amarelo esverdeado. Cor de cloro, gente. Cloro é amarelo ou é verde? Amarelo esverdeado. Pois é, então esses 7 selos simbolizam os juízos de Deus que viria sobre a terra, né? Esses 4 cavaleiros, depois tem mais sinais, e também o último sinal, o último selo que foi aberto, é o das 7 trombetas. E aí tem 7 outros juízos simbolizados pelas 7 trombetas. E nessa última trombeta, aí entra a nossa lição de hoje, que é desses 2 sinais. O sinal do dragão, o sinal da mulher vestida de sol. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. É muita coisa que vem aí, hein? Porque que visão profunda que João teve. A gente vai falar só sobre o dragão e a mulher, mas tem, olha só a introdução, dentro de um contexto, né, bem legal, bem interessante. Isso, dos juízos que foram sendo representados ali. E é até bom que fica bem didático, né? Para quem quer entender o Apocalipse, fica muito mais fácil de compreender, tendo essas divisão, né? Tudo certinho, da forma que Deus revelou a João. Destacando aqui a importância e a relevância desse ensino para a idade de vocês, visto que nós acreditamos que já estamos vivendo aí os últimos acontecimentos deste mundo. Também destacando que poucas pessoas têm a oportunidade que vocês estão tendo de aprender este conteúdo de forma tão rica, então preste muita atenção nessa aula. E também, e a gente também tem que lembrar, e vocês ficam atentos e não sejam enganados, porque se você for pesquisar na internet e olhar, existem várias ideias, várias interpretações. Então, quais são as fontes que você está estudando, pesquisando? Porque senão você pode estar sendo levado por doutrinas, né, errôneas, ensinamentos errados. Então, assim, o que você crê? Como você vê a Bíblia? A sua igreja, o que ensina a sua igreja. Então fica atento a quando você for estudar, se aprofundar nesse assunto, procure a sua liderança, porque é um assunto muito gostoso de estudar. Então fique à vontade para aprofundar nisso. Polêmico e delicado. Polêmico e delicado, isso aí. Como vocês viram aí no texto bíblico, né, falando aí a respeito desses sinais, nós vamos começar a trazer uma interpretação como nós pentecostais cremos, pré-tribulacionistas, cremos, né, porque tem uma visão pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, mas que a gente vai trazer a visão que nós temos como Assembleia de Deus. E primeiro, a gente vai falar sobre essa mulher vestida de sol. O que seria isso, né? Gente, eu fico imaginando. Quando eu li, não sei você, mas eu fiquei imaginando a cena. Gente, até quis produzir essa cena. Uma mulher vestida de sol, em cima da lua, vamos falar assim, com o pé em cima da lua, uma coroa com 12 estrelas, a mulher estava grávida. Gente, que visão linda e maravilhosa. E próximo assim, a dar à luz. E com dores de parto, ela sentia. Olha que visão espetacular que João teve, né? Ele pôde ver todos os detalhes. E aí tem uma segunda coisa, né? Que aparece que é um grande dragão. Então, uma visão com muitos detalhes. Então, gente, que coisa interessante, né? Como João, o apóstolo João, tinha intimidade. Ele estava ali na ilha. Eu imagino João orando, muito só, né? Que ele sofreu muito na ilha de Patmos. Quem conhece a história de João sabe quanto ele sofreu ali. Mas ele não perdeu a comunhão nem a lucidez.
nem a comunhão com Deus, nem a sua lucidez. Ele estava com a sua mente voltada para o Senhor, com o seu intelecto perfeito, sem nenhum problema, né? E tudo, tanto que tudo que ele via, ele sabia explicar e interpretar, entendia cada coisa que ele estava vendo. Porque quando ele viu, teve aquela visão, aquele grande sinal de uma mulher grávida, vestida de sol, isso quer dizer que o brilho era tão forte, né, como um sol, e ele conseguiu perceber que ela sentia dores de parto. E via nos seus pés a lua, na sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. E a gente vai agora falar um pouquinho de cada significado dessa visão, desse grande sinal que João viu, né, Thay? Sim. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Apocalipse, assim como os outros livros da Bíblia, particularmente do Novo Testamento, foram escritos há quase 2.000 anos atrás. Então, isso implica dizer que muitas das coisas que existem hoje no nosso tempo não existiam no tempo de João. E o livro de Apocalipse, por essas características, se torna aí um dos livros mais difíceis de serem interpretados no nosso tempo. E aí, o que os estudiosos dizem ser essa mulher é justamente Maria, mãe de Jesus. Sim, tem várias interpretações, né? Nós temos 3 principais. Uma, a Igreja Católica diz que é Maria. Outra, que os pós-tribulacionistas dizem que é a Igreja. E nós convencionamos que é a Israel, a nação de Israel. E a Bíblia é bem enfática em relação a isso. Nós vemos aí 12 estrelas, né? Tá bem... 12. 12 tribos de Israel. Então, tá bem claro que a nação de Israel é a mulher. Sim. Vestida de sol. Nós vamos ver aí o simbolismo do que seria o sol, né? Deus é o sol da justiça. Israel, ele reflete a glória de Deus. A né? justiça de a Deus. Justiça de Sim. Deus. E nós vemos que Israel, ele trouxe o Messias. Quando a gente vê a outra visão, que fala que é a igreja, tá ao contrário. Não é a igreja que trouxe o Messias. O Messias que cria a igreja. Exatamente. A igreja partiu a partir de Jesus, né? Jesus, ele inaugurou a igreja, e não a igreja que inaugurou, que trouxe a Cristo. Né? Então, só por aí já dá para ter uma ideia que essa questão de que a igreja é a mulher, já está descartado. Então, vamos lá. Por isso que muitas das representações que a gente vê de Maria na Igreja Católica, ela tem aquele sol atrás dela, tem todo um simbolismo. Então, primeiro ponto, anota. 3 interpretações. Uma sendo Maria, a outra sendo Israel e a outra sendo a igreja. Nós entendemos que é Israel. Em Isaías, capítulo 66, verso 8, diz que essa mulher, Israel, no caso representada ali, ela no único parto, ela dá à luz a filhos e filhas, que está exatamente explicando quem essa mulher é, que ela representa Israel, que através dela vem Cristo, que vai dar vida a muitos filhos e filhas, né? O que não é estranho a gente entender como Israel, porque em diversas partes do Antigo Testamento, a mulher representa o povo de Deus. Isso aí. Assim como o Senhor, né, manda Oséias se unir a uma prostituta para representar a condição do povo de Israel, assim como em Cantares há uma interpretação de que aquela noiva seja a gente e o povo de Israel, do seu amado. Enfim, em diversos aspectos a nação de Israel, ela é representada sempre representada por uma mulher. A mulher, né? Isso aí sem dúvida, né? Tem um texto em Isaías que diz assim: como a mulher grávida, quando se aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas dores, assim somos nós na tua presença, ó Senhor. Isso aí é a nação de Israel, como se a nação de Israel estivesse falando, né? Então existe muitos, como você já falou, existe muitas representações, né, mostrando, apontando que a mulher é, sem dúvida, Israel. Então, esse ponto você já não vai ser enganado. Esta mulher, a mulher representa Israel. Não é Maria, não é a igreja, né, Thay? Agora, um ponto que é passivo entre essas visões, entre essas interpretações, é que o filho da mulher
é o Cristo. O Cristo. Né? Você não tem como nem distorcer. Não né? tem como. Porque está bem claro ali. E outro ponto também, que é o dragão. Todo mundo está bem claro também em Apocalipse, falando que o dragão é Satanás. O que me chamou a atenção é que o fato da mulher estar grávida também fala de tempo. Que no tempo certo, no tempo do Senhor e no tempo certo o filho viria. Porque o diabo, como a gente vai ver quando for olhar o significado do dragão, o diabo ele sempre quis impedir o propósito e o objetivo de Deus para o povo de Deus, para a nação de Israel. Então o povo sempre veio quebrando as alianças, e Deus levantava um, Deus levantava outro. E quando, desde o princípio, já havia, o Senhor já havia falado para Adão, e Eva no jardim que viria um. Então o diabo sempre ali pronto, querendo o quê? Impedir que o Cristo viesse. E aí, essa mulher grávida mostra exatamente que é no tempo do Senhor, no momento do Senhor, o filho viria para derrotar Satanás, né? E é isso aí. Então, a gente já mostrou aí quem é essa mulher, segundo a interpretação assembleiana, pré-tribulacionista, né? E é muito claro quando você olha o livro de Apocalipse e a Bíblia por inteiro. E nós, falando um pouco também sobre a questão dela ser vestida de sol, né? A gente já falou aqui que Israel reflete a glória de Deus. Nós também, como igreja, refletimos a glória de Deus, né? Nós somos sal da terra e luz do mundo. E esse é o nosso propósito. O nosso propósito é revelar, refletir a glória de Deus para outras nações, para outras pessoas, né? Para aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que não são nossos vizinhos, nossos colegas de escola. Nós devemos refletir a glória de Deus. O propósito de Deus é que nós sejamos como Cristo, pequenos cristos, né? Por isso que nós somos chamados de cristãos. E chamados também luz do mundo, né? Porque Cristo habita em nós. Se Ele habita em nós, nós andamos com Ele, temos essa intimidade com Cristo, então logo essa luz dele, ela está em nós e nós vamos refletir onde a gente estiver, né? Isso. A luz vai brilhar. Então seja você, juvenil, aí, ó. Então deixa que o sol da justiça brilhe na sua vida também, né? Assim como era representado na mulher vestida de sol, que nós possamos nos revestir de Cristo, né? E só que tem um porém, a mulher estava em cima, como a Flávia falou, em cima da lua, né? Lua. Os pés sobre a lua. O que pode representar essa lua, né? Vamos dar um tempinho para eles colocar no chat? Coloca aí, gente. O que vocês imaginam aí? Porque ela estava brilhando, né? Como se fosse um sol, né? Ela vestida do sol e com os pés na lua, aí, em cima dessa lua. O que vocês imaginam esse sinal aí? Conta pra gente. Eu espero que vocês tenham acertado, porque vocês estudaram a lição. Mas por ser complexo, vamos explicar. O momento em que João está escrevendo, ele está profetizando sobre os acontecimentos dos últimos dias. Então Israel ele estará passando pela grande tribulação. No momento da grande tribulação, em que eles estarão sofrendo muito, a representação que João traz é de uma noite muito escura, porque a dor, o sofrimento é representado pela escuridão. Mas em meio à escuridão, onde está Israel? Está com os pés na lua. E por que a lua, né? A lua, ela prevalece na noite escura, ela brilha na escuridão. Ela vai além, ela não pode ser escondida em meio à noite escura, muito pelo contrário, ela vem para guiar, ela vem para iluminar, ela vem para mudar o ambiente. E isso é Israel. Israel não pode ser escondido, não pode ser apagado. A nação de Israel irá prevalecer na escuridão, na tribulação. Meio à grande tribulação, Israel vai refletir, né, essa luz. Até mesmo porque ele vai fazer uma aliança com Deus, né? O Israel que tinha se afastado, não crido no Messias, eles estão aguardando o Messias até hoje, mas o Messias virá e eles farão aliança com Deus. E agora lembrando aí, fazendo uma revisão aí, um resumo do que a gente já falou, a mulher vestida de sol, as 12 estrelas, né, a coroa, a lua, traz também uma lembrança do que José sonhou, né, quando ele estava na casa do seu pai, né? Quando estava na casa do seu pai.
quando ele teve aquela visão das 12 estrelas, do Sol e da Lua se curvando diante dele, as 11 estrelas, né, se curvando diante dele. Então, que mais uma confirmação de que está se falando aí da nação de Israel. Isso. As 11 Estrelas continua sendo Israel. Exatamente. Continua sendo as 12 tribos, né? Cada Isso. estrela, a lua, o sol, né? Continua. Eu acho legal essa visão, esse sinal. Para mim, ele é muito completo. Porque ele fala desde a criação, todo o período, a grande tribulação. Por quê? Ele fala da gestação, né? Que Israel vem, tem um filho. Fala do diabo nas dores de parto daquela mulher representada, ele esperando a criança nascer para que ele pudesse destruir. Então lá do Éden também o diabo sempre tentou quebrar as alianças que Deus faz com o homem. E agora a gente vai aprofundar quando fala do próprio dragão, né? Das partes dele, da cauda dele que vem. Então, assim, é muito profundo. A lua. Eu acho essa visão muito profunda e complexa. E eu acho, assim, vale a pena, gente, vocês parar mesmo, anotar tudo que está sendo falado e depois ainda perguntar, pesquisar mais. E aí, juvenis! Tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso Momento Curiosidade, onde iremos apresentar algumas informações que irão agregar na nossa aula de hoje. Então, vem comigo para sabermos um pouco mais e algumas curiosidades do livro de Apocalipse. Bom, o livro de Apocalipse tem cerca de 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras e 9 perguntas, sendo a principal mensagem desse livro retratar a segunda volta de Jesus Cristo, tanto que neste livro, que é um livro profético, Jesus é chamado de Cordeiro 28 vezes e de Senhor 23 vezes. Outra curiosidade é que o livro de Apocalipse tem uma divisão temática, sendo elas a visão de Cristo glorificado, a igreja no passado e no presente, a igreja arrebatada, a igreja glorificada, a grande tribulação, a volta pessoal de Jesus em glória, o milênio, o juízo final e o perfeito estado eterno. E por fim, a última curiosidade é que o livro de Apocalipse tem tido uma grande influência na cultura ocidental, inspirando literatura, arte, música e até filmes. Alguns exemplos são as obras de ficção, sendo algumas delas O Sétimo Selo, O Fim dos Dias, O Apocalipse e dentre outros mais. E sua linguagem e imagens são frequentemente usadas em contextos culturais e políticos para descrever eventos ou situações catastróficas. Vamos voltar então aqui para falar sobre o dragão. Quem é esse dragão, né? A gente já comentou que todas as interpretações falam que é a antiga serpente, que é Satanás. E, como a Flávia falou aqui, existe tipo um resumo da história bíblica quando se fala do dragão. Ele que veio e enganou uma terça parte, né, fez com que com sua cauda derrubasse uma terça parte das estrelas do céu. E aí, depois já pula para um momento onde ele estava esperando que a mulher desse à luz a um filho. E ele estava esperando para destruir esse filho. Então você vê que é toda um resumo da história bíblica, né? E da história universal. E daí já dá um salto, né? Começa lá no Gênesis, falando a origem de Satanás, a sua rebelião no céu, onde ele levou uma terça parte dos anjos, passando aí para a tentativa dele destruir o filho da mulher, que é o filho de Israel, né? nessa ilustração que nós vemos em Apocalipse. E, por final, nós vemos já o Israel, na grande tribulação, fugindo para o deserto, onde nós podemos ver no versículo 6 aqui, ó, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias, que são 3 anos e meio nessa grande tribulação, nesse momento da grande tribulação. Então, a gente vê que é um resumão, né, da história bíblica. É muito legal isso, né? Como assim Deus, o poder de Deus assim é tão grande, né? Numa única visão, num único sinal, ele revela o que está para vir, o que já aconteceu.
e João ali pôde escrever, né, tudo isso. É um privilégio para nós poder hoje, nesse dia, estar estudando, entendendo melhor esse texto. E aí também a gente percebe, falando um pouco também da natureza desse dragão, né? Que as cabeças que a gente vai ver na frente, que fala do seu intelecto, da sua capacidade de tramar, né, contra o povo de Deus. Ele vem fazendo isso desde o princípio, né? O inimigo, ele é o anjo caído, ele é um mentiroso, né? A gente vê aqui em Ezequiel 28:14 que ele tem vontade, é um ser que tem vontades, né? É uma personalidade, ele tem uma personalidade, tem emoções, né? E ele tem um desejo profundo de destruir o povo de Deus. Assim como ele tinha um desejo profundo de acabar com Israel, porque dele que viria o Messias, ele teve um desejo profundo de acabar e destruir o filho, e agora o desejo dele é destruir a igreja. E o interessante é que a cor do dragão é bem claro ali, que era um grande dragão vermelho, que a cor vermelha, ela também traz um símbolo pra gente de violência, de agressão, de guerra, de sangue, que desde o princípio, o que ele vem fazendo? Ele é um homicida, ele vem tentando matar, destruir, matou muitas pessoas, né? Então, assim, essa cor está bem representada também por esse dragão. E muito interessante essa pontuação, porque a gente tem que enxergar essa passagem como se fosse uma tela. A gente tem que pintar a história que João está traçando. Então, quando ele traz, primeiro ele mostra quem é a mulher, a gente enxerga Israel e todo o panorama bíblico que a gente já conhece. Então, ele traz o dragão, que a gente sabe que é o Satanás feioso, querendo derrotar Israel desde sempre. Então, quando a gente começa a construir essa pintura na nossa mente, a gente começa a entender o porquê que ele traz consigo também algumas simbologias, assim como a mulher. Então, quando a gente lê o texto, a gente só via uma mulher e uma representação um pouco complicada. E agora essa representação já está clara. Agora vamos entender quem é o dragão. E por que existem 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas ou diademas, né? Isso. Primeiramente falando sobre as 7 cabeças. Essa representação de Satanás, desse dragão com essas simbologias, é para destacar o poder dele, a influência dele sobre as nações. E o 7, vocês sabem que na cultura hebraica, é a representação da perfeição do Senhor, né? Do completo, né? Do completo, que é o interessante que o intelecto dele, por representar por cabeça e intelecto, nos mostra que o intelecto dele é completo. Ele é um ser muito inteligente. Sim. E ele usa todas as suas habilidades e inteligências, né, Thay? Para fazer o quê? Maldade. Né? Exatamente. Para influenciar o mal, né? Então, assim como o número 6, o sexto dia, é a representação do homem, que não é completo por si só, o 7º é a representação da perfeição, representa o dia que o Senhor descansou e tantas outras e simbologias. Então, o 7, essas 7 cabeças, vem demonstrar exatamente esse nível de intelectualidade que o dragão ele traz consigo. Então, não é alguém inofensivo, né? Exatamente. E também quando, representando aí, lembrando aqui que quando o diabo ele já estava, né, caído, quando Adão e Eva estavam, né, na terra, e que ele convence Eva de comer aquele fruto e Eva peca, naquele momento ali, ele passa a ter poder sobre o mundo físico. Sobre este mundo. E ali é como se o pecado, naquele momento, dá mais poder ao diabo para agir nessa esfera nossa, natural, física, onde a gente vive. Isso aí. Né? E essa cor vermelha, a gente já falou, a Thay falou da cabeça, e também tem o quê? Os chifres e a coroa. E essas coroas que ele está, ou diadema, fala o quê? Do príncipe das trevas, desse poder de monarquia, né? Que ele tem sobre as nações. Isso. Você vê que ele tem esse domínio sobre as nações. Quando fala de chifres, sempre a representação é poder, né? Sempre quando você ouve falar qualquer
figura, né, na linguagem hebraica, falando sobre os chifres, representa poder. E o diabo, ele tem esse poder, né, embora limitado, mas tem um poder para enganar as pessoas, poder para destruir as pessoas, para destruir o ser humano. E isso que é o perigo. Como a Thay falou, ele não é inofensivo, né? Ele é inteligente e poderoso. Então a gente não pode tratar o inimigo como se fosse alguém ou um ser que não vai trazer nenhum mal para a gente. Nós temos que ter cuidado e estar vigilante, porque o diabo ele está, como a Bíblia diz, ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Esse é o papel dele. Ele é o pai da mentira e ele procura levar todos aqueles... Porque ele já sabe, a gente estava até conversando aqui, ele já sabe qual é o fim dele, né? O fim dele é a perdição eterna, é a morte eterna, a destruição eterna. Só que ele não quer ir sozinho para lá, ele quer levar uma galera com ele. Exatamente. Então, recapitulando, são 7 cabeças representando aí o intelecto do dragão, são 10 chifres representando o poder que ele tem e também são 7 coroas, como a irmã Flávia disse, representando aí o poder que Satanás exerce, a própria Bíblia chamando ele, né, de príncipe deste mundo, porque ele está ali arquitetando todo um plano. E aí, se a gente olhar para essa representação que João trouxe, vocês podem pensar, então essa é a figura do inimigo? Essa é uma representação daquilo que ele é. Porque, na verdade, ele não é esse dragão, esse monstro, quando você imagina um dragão com várias cabeças, chifres. Ele não vem dessa forma. Isso é uma representação para a gente entender como ele é terrível. É para mostrar a sua natureza terrível, de destruição, de engano, de maldade nessa cor, da violência, da agressão, da ilusão. Mas ele não vem dessa forma, ele não se apresenta dessa forma para nenhum ser humano quando ele quer conquistar e trazer o pecado. Ele vem bonito, ele vem bem vestido, com palavras bonitas, até porque ele é muito inteligente, né? E ele conhece a humanidade desde o início. Meninas. Cuidado, meninas. Você parece um lindo muito bonito, mas que não foi de Deus. Pode ser o filho do diabo. Ele não vai vir feio desdentado. Exatamente. Ele vem, como diz minha mãe também, Thay, ele vem de sapatinho de algodão. Porque ele não faz barulho, ele vem com cuidado. Então, fiquem alertas. Então, ao olhar para esse panorama geral que a gente está passando, você pode se indagar. Qual é o propósito, então, do dragão? Já que ele tem todo esse poder, todo esse domínio. Então, a gente podia imaginar, ele quer construir um império, ser o mais poderoso, lá. Tudo isso, gente, é secundário. O propósito primário do inimigo é este. Fala aí, pastor Edilson. O propósito do inimigo é tragar o filho. Exatamente. É destruir o filho, né? É claro que antes do filho nascer, ele procurou matar a mãe do filho, que é a nação de Israel. O diabo, ele odeia a nação de Israel. Odeia. Assim, Posso falar? Pode. Olha só, Juvelis, vocês estão acompanhando aí, acabaram de terminar, tá fresquinho, as Olimpíadas. Então, a gente quer destacar aqui para vocês 2 características que vão trazer para vocês aí o maior esclarecimento do que a gente está dizendo. Vocês sabem que o propósito do inimigo é destruir a nação de Israel, é destruir o Messias e tudo que for deste assunto, né? Então, a gente tem a abertura das Olimpíadas com os franceses fazendo aí uma chacota, uma representação da Santa Ceia, da última Santa Ceia que o Senhor Jesus teve com seus apóstolos de forma vexatória. Foi uma vergonha. Também temos aí um triste relato, né, de quando Quando a delegação de Israel chegou até Paris, eles foram vaiados. Nenhuma outra nação foi vaiada. Podia vaiar os russos? Podia vaiar... Por que não vaiar o povo que estão em guerra? Não só Israel, mas as outras nações, os outros povos. Não, só Israel. Israel foi vaiado. A gente teve ali um cavaleiro um pouco suspeito, que eles dizem que é Joana d'Arc. Ou seja, os sinais estão aí. Tudo está se cumprindo, tudo está acontecendo, né? Exatamente. A gente fica admirado porque eles falam que tem que ter uma neutralidade da religião, mas por que ninguém fala contra o Islã? Porque a maior parte da religião
em Paris, na França, é Islã. Por que ninguém fala sobre os muçulmanos? Né? Só fala sobre o cristianismo, Exatamente. contra o cristianismo. Porque a guerra não é contra as outras religiões, é contra Cristo. Cristo. É contra Cristo. É contra Cristo. Então, para você ver aí a inteligência e a perspicácia do inimigo. Sim. Né? Ele tem um alvo, e o alvo dele é destruir a igreja. Ele tem tanta vontade de competir, né, com Deus e querer ser igual, que esse período que a gente está estudando aqui do Apocalipse é exatamente o período do anticristo, que o anticristo aparece, que é um outro ser que o diabo usa, ou ele próprio vem, né, no anticristo, para quê? Para querer ser como Cristo, né? Sim. Tipo, ele tenta o tempo todo, mas como a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, ele é muito inteligente, ele já sabe o seu julgamento, mas parece que ele esquece, mas ele não esquece. Que para onde ele vai, qual a definição, né, do fim dele. Mas ele quer levar um monte com ele, então... E não é só, assim, falar assim, só as Olimpíadas, não. Tem diversos sempre. relatos, diversas experiências das pessoas que se apresentam como cristãos e não são aceitas. Vocês estão vendo aí no mundo pop, já era um mundo muito corrompido, mas hoje o mundo pop está trabalhando contra Deus. Os artistas estão dizendo abertamente, nós somos satanistas. Existe, então, todo aí, parece que quem é mais sensível, né, já percebe o espírito do anticristo, ele já está sobre a terra, ele já está operando para que tudo apague a luz do Senhor deste cenário, né? É tanto que antigamente as pessoas se intimidavam, elas não falavam que eram espíritas, que Nossa, eram de jeito satanistas ou qualquer outra religião, né, que eles dizem. Hoje eles fazem questão e têm orgulho de levantar a bandeira e dizer, é como se fosse um desafio para eles, eles querem, tipo, esfregar na cara do crente, olha quem a gente é. E aí depois vai lá, os nossos governantes, os estados dizem que são laicos. Né? Então é uma coisa terrível que está acontecendo no nosso meio, no meio de vocês até mesmo na escola, na faculdade, né? Então, juvenis, a gente está chegando no final da nossa aula, mas a gente não poderia te convidar, né, Thay, Ednilson, pastor Ednilson, uma pessoa muito importante que entende muito sobre a escatologia, que é o nosso pastor aqui da nossa igreja, pastor Jairo, e ele vai trazer aí pra gente a conclusão desta aula, mas antes, pastor Ednilson quer dar as suas últimas palavras desta lição, Tainara, para a gente orar, né, logo após a conclusão com o nosso pastor. Bem, Satanás, ele vai tentar, como nós falamos aqui, todas as formas, né? Ele está rodeando a terra, ele anda ao derredor da terra, procurando a quem possa tragar, destruir. Como nós falamos aqui, ele governa e, através de governos, ele atua nos governos da terra, nas mídias, com o seu jeito, com a sua inteligência, com o seu poder, como nós mostramos na lição, mas tem um que é mais poderoso do que ele, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem o poder sobre todas as coisas, e o diabo, ele já está sentenciado. O fim dele é a sua destruição, é o seu fim no inferno, no lago de fogo. É importante que, por meio dessa aula, você esteja mais atento a tudo que tem acontecido e esteja se preparando, pois em breve nós seremos levados para o céu para morarmos com o Senhor. E então todas essas profecias que João trouxe aqui, elas irão se cumprir. Eu espero que a gente esteja no céu e não passe por nada disso. Glória a Deus. Então, Juveni, anotaram toda a aula. Eu quero lembrá-los, né, que a gente repetiu muitas vezes, mas o diabo ele sempre vem tentando frustrar, impedir os planos de Deus. Ele tentou com Adão e Eva, tentou no nascimento de Cristo, ele mandou, né, usou Herodes que matasse milhares de crianças, porque ele achou que ele ia conseguir matar Jesus naquela hora ali, mas não conseguiu. Depois tentou enganar o Cristo, né? Cristo quando foi tentado, querendo mostrar as belezas, os poderes deste mundo, mas não conseguiu vencer Cristo. Depois tentou evitar a morte de Cristo, como
na crucificação, ali na cruz, mas também não conseguiu. Jesus morreu, então ele veio a este mundo, não pecou e morreu por nós. O plano de Deus é perfeito e nada frustra o plano de Deus, nada tira, nada vai impedir que o plano de Deus aconteça da forma correta, o plano perfeito da salvação. Então, jovem, fique atento, se apega ao Senhor, às verdades bíblicas, ande no caminho da verdade. Não permita que Satanás venha te usar para que, assim como os demônios, tantos jovens, tantas pessoas também são agentes de Satanás para levar outras pessoas ao inferno. Mas seja um discípulo de Cristo, seja um agente do céu, uma pessoa que junto com você vai levar muitas vidas ao céu. Fica aí, né, no seu coração guardar essas mensagens, tudo que foi dito aqui, procure se aprofundar, tenha curiosidades bíblicas para que você possa entender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Olá, queridos, vamos pensar um pouco sobre o assunto de hoje. Primeiro, vamos analisar a figura que o livro de Apocalipse usa, no caso o apóstolo João, para se referir a Satanás. Como o livro de Apocalipse é um livro de símbolo, de figuras, para poder representar verdades eternas, e quando a Bíblia usa uma figura, ela expressa algo maior do que aquilo que simples palavras podem expressar. Ela usa então a figura do dragão para se referir a Satanás, primeiro porque ela quer mostrar uma imagem aterrorizadora de Satanás, mostrando a natureza bestial, maligna de Satanás. Então usa uma figura que inicialmente a gente acha que é uma figura mitológica, por representar o medo, por representar aquele ser que sopra fogo, que persegue, que destrói vilas inteiras, um animal que não pode ser domado, que não pode ser domesticado, que não faz nada de bom, que não pode ser amigo do homem, apesar de alguns filmes romanticamente descrever essa imagem, mas na mitologia o dragão é esse tipo de animal mais poderoso, mais temido e que representa o mal na sua completitude. Embora a gente também precisa alertar que os animais grandes e que o homem tinha medo, como os dinossauros, por causa da ciência evolucionista, a gente aprendeu de algumas pessoas equivocadamente, principalmente na escola, de que os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos atrás. Essa é uma perspectiva que não se encaixa com as escrituras. O cálculo dessa data tem vários problemas e não pode ser afirmado com certeza. Os dinossauros foram criados por Deus no 6º dia e talvez os dragões fazem parte dessa natureza de Deus criada, de animais voadores poderosos, com capacidade de, inclusive, lançar fogo pela boca, já que muitos fósseis encontrados se encaixam perfeitamente com essa capacidade de um tipo de ar sair e o fósforo se misturar e criar chamas de fogo. Se é real ou mitológico, isso representa, na verdade, a ação maligna, perversa e o terror que o diabo vai tocar no mundo na grande tribulação. Na revelação de João, ele tem 7 cabeças, representando a completitude, a plenitude. O número 7 representa isto, de um ser pensante, extraordinário, com toda a sua capacidade de atrair, de seduzir as pessoas. 10 chifres representando o seu poderio, sua capacidade de governar, de conduzir por meio da força o mundo. 7 coroas, representando a sua intenção de ser um ditador, alguém adorado, reverenciado como rei de tudo. Como o diabo sempre é um imitador de Deus, ele aparece como um ser que expressa terror, que expressa medo, que expressa destruição, vergonha e dor. João mostra que esse ser poderoso que é Satanás, que é chamado de dragão, a antiga serpente, e que depois, ao longo da história, nós temos várias comunidades, vários povos retratando animais terríveis que essas pessoas conheceram na prática e deixaram escritas, que podem ser um tipo de dinossauros. Isso mostra pra gente
que a natureza maligna de Satanás é se rebelar contra Deus e tentar dominar o mundo, dominar a criação de Deus, dominar a mente dos homens. Hoje nós temos uma batalha ferrenha, né, da conquista da mente, enquanto a cosmovisão bíblica luta contra uma cultura marxista, totalitarista, uma cultura progressista, relativista, que se opõe aos valores da palavra de Deus. Essa cultura não vai conseguir vencer a igreja, ela não vai conseguir destruir o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é indestrutível. E os crentes piedosos do tempo da grande tribulação, que se converteram, né, na grande tribulação, vão resistir a Satanás e vão vencer o dragão, porque Jesus é com eles. Diz a palavra que eles vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ou seja, eles não vão ceder, eles vão continuar firmes. Não importa a natureza monstruosa, aterrorizadora que o diabo se apresenta a fim de destruir o homem e impor medo a ele. Que Deus possa abençoar, que nós possamos confiar em Deus e estarmos preparados para subir no arrebatamento. E agora chegou o momento. Que momento? O momento. Momento? O momento da oferta! Ah, tá. Isso aí. Já prepara então aí a sua oferta, o que Deus tocar no seu coração, para abençoar a obra do Senhor. Nós temos várias formas de você ofertar. Temos Pix, aqui embaixo, o PicPay, as contas bancárias. E se você é membro da nossa igreja ou quer nos visitar, pode trazer aqui no culto à noite. E também temos o projeto dos 1000 Valentes, que tem como objetivo comprar esse espaço maravilhoso que nós estamos. Isso aí, fica com louvor. Nas mãos do teu Senhor tu serás, amada Jerusalém, menina dos olhos do Senhor. Ele não te esqueceu, pois ele prometeu, e se ele prometeu, ele irá cumprir. Como a alvorada, tua justiça resplandecerá, como as chamas de uma tocha, tua salvação brilhará. Ele não te esqueceu, pois ele prometeu, e se ele prometeu, ele irá cumprir. Ele não te esqueceu, pois ele prometeu, e se ele prometeu, ele irá cumprir. Por amor ao Senhor, nos teus muros eu estarei. Israel e por Jacó, eu não me calarei. E aí, juvenis, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, vem comigo para a nossa primeira pergunta. Quem é a mulher descrita em Apocalipse 12? Alternativa A, a igreja. Alternativa B, Israel. Alternativa C, Maria. Ou alternativa D, Eva. Vamos lá, responde no chat, porque tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta correta dessa pergunta com certeza é a alternativa B, Israel. Segunda pergunta. O que a mulher está vestindo? Alternativa A, vestes brancas. Alternativa B, vestes vermelhas. Alternativa C, vestes azuis. Ou alternativa D, vestes douradas. Vamos lá, responde aí, porque agora tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta certa dessa pergunta, se você responder a alternativa D, vestes douradas, você acabou de errar. Porque na verdade a resposta certa é a alternativa B, vestes vermelhas.
Terceira pergunta. Qual é o sinal no céu mencionado em Apocalipse 12? Alternativa A, uma estrela cadente. Alternativa B, uma lua cheia. Alternativa C, uma coroa de estrelas. Ou alternativa D, um grande dragão vermelho. Responda aí no chat porque iremos responder ela agora. E acabou nosso tempo, espero que tenha respondido no chat e principalmente tenham lotado com a letra D, que é a resposta correta, que é um grande dragão vermelho. Quarta e última pergunta. O que acontece com o dragão no final do capítulo? Alternativa A, ele é derrotado por anjos. Alternativa B, ele é lançado no abismo. Alternativa C, ele se arrepende e se torna bom. Ou alternativa D, ele voa para longe. Vamos lá? Responde aí, porque essa é a nossa última pergunta, então responda certo. E acabou nosso tempo e a resposta correta dessa última pergunta é a alternativa A. Ele é derrotado por anjos. E foi isso, meus caros juvenis, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham todas acertado as perguntas, quanto ter absorvido um pouco mais do conteúdo da nossa aula de hoje. É isso, fiquem na paz e tchau! E agora chegamos ao momento final da nossa aula, infelizmente. E quem vai fazer a oração final é o Pedro. Senhor, meu Deus, meu Pai. Ó, Senhor, muito obrigado por essa aula maravilhosa, Pai, por mais um ensinamento, Senhor, sobre o Apocalipse. Pai, que esse conhecimento venha entrar, Pai, na mente e no coração dos juvenis. Isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tchau, juvenis. Tchau.